Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Você encontra mais materiais no www.laurapotrick.com.br e no @tratando sua ansiedade no Instagram e no YouTube. Bom, hoje é dia 15 de setembro e nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês onde a gente conscientiza, onde a gente fala, né, sobre saúde mental, onde o foco do mês é a saúde mental. É muito na prevenção do suicídio, mas antes de a pessoa tomar uma decisão de se suicidar, a gente tem todo um outro processo, outras coisas que vêm junto. E como é de praxe, o episódio de hoje é Me Ajuda Laura, então eu escolhi, né, uma dúvida, uma demanda de uma pessoa lá das redes sociais, lá do Instagram, e a partir da demanda dela eu faço o episódio Me Ajuda Laura. Então hoje a escolhida foi a Carolina e ela me fez uma pergunta que é sobre como ajudar quem precisa, né, de ajuda ir para o psicólogo, né? Então, como eu ajudo alguém que não quer buscar ajuda, mas que precisa de ajuda psicológica, né? Onde eu percebo que essa pessoa tá com demandas aí de dificuldades com as suas emoções. Então, a Carolina me fez essa pergunta e eu venho, através desse episódio, responder para ela e a todo mundo que se interessar por esse assunto, que eu tenho certeza que muitas pessoas também têm essa dúvida. Na minha caixinha de perguntas lá do Instagram, normalmente esta é uma das dúvidas que vem, né? Como eu ajudo alguém a buscar ajuda? Bom, a gente tem aí um caminho bem importante de algumas sinalizações que a gente precisa ter desta pessoa e algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? Algumas formas de abordar, como a gente vai falar para a pessoa o que a gente acha que ela precisa fazer, e algumas coisas que a gente não deve fazer para realmente ajudar essa pessoa. Então, as pessoas que estão passando por um problema psicológico, né, um problema emocional, muitas vezes elas se isolam, elas assumem uma posição que relutam, né, para receber ajuda e principalmente elas têm bastante dificuldade de admitir que estão com algum problema. E aí o primeiro ponto é a paciência, né? É necessário que a gente tenha muita paciência para lidar com esse tipo de questão. As coisas não vão mudar do dia para a noite e esse trabalho de convencer, né, essa outra pessoa sobre procurar ajuda pode ser feito de maneira bastante delicada para que a pessoa não se revolte, não fique ofendida, não se afaste mais ainda, principalmente, né? É fundamental você deixar que a pessoa se sinta livre para falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus problemas, né? Não force o diálogo com essa pessoa. Nem mesmo diga se tá certo ou se tá errado a pessoa se sentir do jeito que ela se sente. Porque, afinal de contas, não existe certo e errado para sentimentos, para emoções. Então, fique aberto, né? Perceba, se coloque à disposição dessa pessoa e essa pessoa percebendo que você está do lado dela, que você está disposto a ajudar, disposto a ouvir, em algum momento ela vai, com certeza, quando ela se sentir pronta, ela vai se abrir para você, ela vai te pedir essa ajuda. Outro ponto, né, é o julgamento. Então, críticas, julgamentos não vão ajudar ninguém que está passando por esse período de confusão e de contradição. Então, é importante que você tenha um cuidado aí, né, de não julgar, de não criticar essa pessoa, porque com certeza ela vai se afastar, ela vai ficar mais distante ainda de pedir ajuda. Seja imparcial. Essa imparcialidade ela é fundamental para que a outra pessoa sinta que as dores dela estão sendo acolhidas. Em alguns momentos a pessoa pode se tornar agressiva, pode se tornar irritada, até ofender, mas não leva isso para o lado pessoal, se isso acontecer, né? Lembra que ela está passando por problemas que levam ela a se sentir e a reagir dessa forma. Muitas vezes é algo inconsciente, algo incontrolável, né? Ela tá no impulso e por isso faz isso. Quando você perceber que o clima tá difícil, se afasta um pouco e retorne quando a situação estiver mais calma.
Outro ponto bem importante é a socialização, né? Incentive essa pessoa a se relacionar com outras que não sejam apenas a do seu convívio familiar. Tente convencer ela a sair de casa, praticar algum exercício, né? Alguma atividade que possa dar um pouco de prazer, porque talvez essa pessoa esteja numa depressão ou esteja passando por uma situação bastante frustrante na vida, não necessariamente ela tem um diagnóstico, mas talvez ela esteja bastante desesperançosa sobre o futuro. Então, fazer passeios, tirar ela do ambiente, né? Essa mudança de ambiente, essa mudança de foco pode ajudar essa pessoa a esquecer, pelo menos por alguns momentos, a sua tristeza, a sua frustração e talvez os seus pensamentos suicidas também. Informe-se, né? A informação é muito importante. Se você realmente quer ajudar, se você realmente acha que é importante, esteja bem informado a respeito do problema que a pessoa apresenta, né? Seja depressão, seja ansiedade, ou seja qualquer outro transtorno psicológico, ou muitas vezes um processo natural como o luto, né? Às vezes uma depressão pós-parto, né? Ou alguma outra situação que tem a ver com o momento que a pessoa está vivendo. A gente, né, tem um prognóstico muito menos pesado em relação a alguns tipos de transtorno, mas é importante que você saiba, que você conheça as questões para de fato poder ajudar da maneira mais efetiva. Né? Consulte sites, consulte livros, né? Consulte profissionais da saúde que possam te dar essas informações e te ajudar com isso. Na prática, né, muitas vezes os transtornos psicológicos podem levar a pessoa a ficar incapacitada a realizar algumas tarefas corriqueiras. Não por uma limitação física, mas pelo bloqueio psicológico, né? Então esteja disposto a ajudar essa pessoa em algumas tarefas, né? Então coloque em prática algumas coisas que essa pessoa pode não estar conseguindo. Outra situação é buscar o conhecimento sobre os problemas que a pessoa está vivenciando, então, né? E conhecer, né, algumas técnicas específicas que podem ajudar essa pessoa a passar por esses momentos difíceis, a fortalecer a sua autoestima e que algumas crises agudas podem se manifestar, como por exemplo um ataque de pânico, uma intensa ansiedade, e você vai estar ali do lado dessa pessoa, né, fazendo algumas coisas por ela ou simplesmente estar ao lado de fato. A ajuda profissional, né? Então, se você tem feito o máximo possível para ajudar essa pessoa e percebe que ela confia em você, mas não basta só isso, mostre para ela, assim, os sites, as plataformas de atendimento online, os Instagrams, né, as páginas, os sites que você buscou conhecimento, que você viu que valia a pena, né, que fazia sentido e que talvez possa ajudar essa pessoa. Então, entregue esses materiais para ela, se coloque à disposição para ir junto numa primeira consulta, caso ela ache que isso vai ajudar, ou disponibilize o seu psicólogo, né? Converse com o seu psicólogo, ver se ele não pode fazer uma consulta, né? Um atendimento só de orientação com essa pessoa, né? E aproveita a confiança que essa pessoa te deu e procure ser paciente, né? E aos poucos ir convencendo que ela busque essa ajuda profissional. E quando você finalmente conseguir convencer essa pessoa a procurar um psicólogo, a fazer terapia, ótimo, parabéns. Mas não pare por aí. Né? Acompanhe nas consultas, fique atento. Você pode ficar aguardando na sala de espera, se esse for o caso. Isso vai fazer com que essa pessoa se sinta realmente acolhida, se sinta realmente com uma ajuda genuína de alguém ao lado dela. Se você não conseguir mesmo, você botou tudo isso em prática e não conseguiu, não se preocupe, né? Não se culpe, na verdade, porque isso não é uma responsabilidade sua ou um problema seu. Você fez o que você pôde, você ajudou como você pôde, mas precisa ter a parte da pessoa. E muitas vezes essa ajuda que a pessoa recebe, ou esse bloqueio que a pessoa tem em dar o passo da ajuda, né, dar o passo de aceitar ser ajudada por alguém, está muito mais entranhado do que a gente pode pensar e perceber. Né? Muitas vezes isso está numa questão bem neurológica mesmo, bem parte do transtorno, né? Então, a gente vai ter aí como ajudar, mas tem um limite também. A gente costuma dizer que a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Então, se você fez tudo isso e percebe que a pessoa não quer ser ajudada, se não for um caso grave,
né, de a pessoa mencionar uma tentativa de suicídio ou fazer, né, ou tá numa depressão grave, aí a gente tem as internações compulsórias, aí a gente tem que acionar a rede de contato dessa pessoa, né, porque a gente não pode daí lavar as mãos. Mas a gente também precisa saber da nossa limitação e do nosso lugar na relação com as pessoas para não nos tornarmos tóxicos, né? Aquela positividade tóxica que muito é comentado, muito é falado. Bom, espero ter te ajudado nesse Setembro Amarelo, ter ajudado a você mesmo a buscar ajuda, né? A buscar uma forma de ter uma vida mais leve e não tomar a decisão ou não achar que a melhor decisão é acabar com a própria vida para resolver algum tipo de problema. Certamente essa nunca será uma boa opção. Então, busque ajuda. Se você quiser alguma ajuda mais específica minha, você pode mandar um e-mail para o contato@laurapotrick.com.br. E se você quer participar desses episódios dessa série do Me Ajuda Laura, você pode mandar a sua demanda, a sua dúvida para este e-mail também, contato@laurapotrick.com.br, ou me encontrar lá no Instagram e me mandar uma mensagem privada. Eu vou ter o maior prazer em te responder no nosso próximo episódio do Me Ajuda Laura, que é dia 15 do próximo mês. Um beijo grande e até mais!